desse país, o nosso território, a nossa soberania. Foi falado pelo coronel Flammarion, e a OMC já falou, o Brasil está numa situação epidêmica, o Brasil está em guerra. O Brasil está em guerra. E enquanto a morte não bate nas nossas portas, não há comoção. Mas neste momento estão morrendo pais de família, estão sendo executados. O crime avançou nesse país. Perguntaram depois que houve o governo civil, por que o Brasil entrou nessa escalada de violência? Nós fomos buscar os direitos humanos que tem que ter, mas aí não temos sistema de proteção e de justiça que faça frente a isso. A cada ano são mais 2.000, 4.000 mortos, 64 mil mortos, primeiro no mundo, 70 mil desaparecidos, 65% subnotificação. Senadores, se nós somarmos 64 mil, mais 70 mil, 134 mil, mais 65% subnotificação, eu tenho mais 40 mil a ser acrescentados aí. Eu tenho uma Hiroshima e Nagasaki todo ano neste país. Isso não é motivo de comoção nesse país. E quem é que está confrontando o crime? São as forças policiais, são as forças militares que doam a sua vida pela pátria. Morrem no Brasil, já aconteceu, 2018, 365, mas já alcançamos 500 mortos no ano. Primeiro do mundo, Estados Unidos 90, Reino Unido 8 por ano. E nada se fala. Taxa de mortalidade de um policial. Deputado Subtenente Gonzaga. Taxa de mortalidade do policial, vejam, senhoras e senhores, enquanto em 100 mil habitantes, o policial nós temos 43,79, enquanto na população é 8,73, é a taxa de mortalidade. Cemitério de PMs em São Paulo, deixar isso bem claro, São Paulo nós temos cemitério só para PM que morre em serviço, e não cabem mais PMs lá. A semana passada, o senador Major Olímpio acompanhou o enterro de mais um herói, teve que ser colocado no cemitério da Guarda Municipal, porque não cabe mais. A imprensa não notifica isso. A imprensa não divulga um cemitério só de PM mortos em serviço. Fora de serviço não entra lá. Então vejam, vossas excelências, está aqui um mausoléu, um cemitério de PMs, isso não é notícia? Está lá um mausoléu, os nossos heróis estão lá, as viúvas passam lá, os órfãos passam lá, e nada disso é motivo de comoção, uma imprensa que muitas vezes distorce o fato. Aqui estão, ó, essa cena nós estamos acostumados a ver o tempo todo. Senador Stevenson, que esteve na ponta da linha, já presenciou isso, eu também já fiz isso, Subtenente Gonzaga, e tantos que aqui estão, carregando os corpos dos nossos irmãos, vendo as viúvas chorando. Eu já peguei ocorrência em que eu tive que tirar a esposa de 17 anos e a filhinha de 1 ano do corpo do policial de 23 anos. Estavam sob o corpo do pai e do esposo. Essa cena nós estamos cansados de ver, chorando pelo luto dos nossos entes queridos. O crime não respeita mais a polícia. Aqui, ó, a relação. Se nós perguntarmos com devido respeito, perguntarmos por uma pessoa que foi morta pela polícia, aqui nessa casa e na Câmara, todos repetem. Eu não vou nem dizer o nome, que não deveria. Toda ilegalidade tem que ser punida. Mas se perguntar qual o nome do último PM que morreu por essa pátria, não tem eco nem no Senado nem na Câmara. Mas se eu perguntar, seja qual for, mesmo que seja um marginal que foi executado de forma indevida, que não pode, mas todo mundo sabe o nome dele. PMs deficientes, só em São Paulo são 3 mil. Tem uma associação de PMs deficientes, para poder dar amparo que o Estado não dá, para conseguir uma cadeira de roda. Então nós temos a associação dos PMs deficientes, essa aqui é a nossa realidade, ó. Os PMs em cadeira de roda, isso não dá notícia, isso não sai na Globo, isso não sai na Folha. Está aqui, ó, essa é a realidade, ó. Os nossos heróis de cadeira de roda. Mas isso aqui não é notícia. E vivem sendo amparados pelas associações, e não pelo Estado. Dependentes químicos e suicídios, nós perdemos as contas. Pela atividade, pela atenção, quantos ficam sequelados, dependentes químicos, e em torno de 1 suicídio por semana.
Isso que foi falado pelo coronel Flammarion. Enquanto na sociedade o suicídio é 3,5, nas polícias militares, 15,96. Isso tese de mestrado mostrado só em São Paulo, um trabalho científico. PMs deficientes, perde-se as contas. Reserva e reforma não são espécie de aposentadoria. PM e bombeiro, Forças Armadas, nunca aposentam. Eu estou na reserva, na PM de São Paulo. O regulamento militar, o Código Penal Militar continua sobre a minha cabeça. É como num time de futebol, eu tenho os titulares e o reserva no banco. O militar não aposenta. Um seletista, a hora que ele aposenta, ele não tem mais vínculo nenhum com o emprego. Um servidor público, a hora que ele aposenta, não tem vínculo nenhum mais com o serviço público. Um PM bombeiro, Exército, Marinha Aeronáutica, ele continua sujeito. Só para aqueles e para ficar bem marcado para o público, para o nosso telespectador. Eu sou de São Paulo, estou na reserva. Se eu sair aqui no Senado e me deparar com um crime, um roubo, eu sou obrigado a agir. Estou fora do meu estado, estou na reserva, sou obrigado a agir. E se eu não agir, eu não respondo por omissão, eu respondo pelo roubo, como se eu tivesse praticado o roubo. Esse é o ônus e o encargo que tem o militar o tempo todo. Se eu falar uma coisa indevida aqui, estou sujeito ao Código Disciplinar e ao Código Penal Militar. Isso é militar. Portanto, o militar nunca aposenta. E aí faz um jogo de que militar tem privilégio, num jogo muitas vezes de uma mídia mal informada ou que distorce. Militar não tem privilégio, militar tem direitos compensatórios das vedações. É uma balança. Se eu ponho um ônus de um lado, eu tenho que pôr um direito compensatório do outro. Isso, senador, isso é cláusula pétrea. Senão, eu desequilibro a balança. Aí é melhor o militar ser seletista. Vou ser seletista com todo o direito e com o sindicato nacional para poder fazer greve, dissídio coletivo. Ah, isso não pode. Ah, isso não pode? Então vamos fazer a devida compensação. Portanto, reserva e reforma e pensão não fazem parte de um regime previdenciário. PMs presos, nós depuramos os nossos quadros. Senador Stives, Vossa Excelência esteve na ponta da linha. Nós expulsamos os maus policiais. Eu pergunto para Vossa Excelência, tem presídios de ex-políticos? Não tem, mas tem presídio de PM. Veja aqui em São Paulo. Nós depuramos os nossos quadros. Nós condenamos, ao contrário do que falo. Então, nós temos lá, e rigoroso, não são como os presídios por aí afora. Agora, observe um detalhe. Existe um erro, secretário, né, Leonardo Rolim. PM e bombeiro, elas são do Estado, mas elas são instituições nacionais. Elas não são federais. Isso tem que ficar bem claro. Quando, na ordem pública, nós temos a Polícia Federal, Rodoviária, Civil, a própria PM e bombeiro atuando na ordem pública, está tudo na normalidade, atuam. A hora que chegou num quadro grave, de grave perturbação, a PM e bombeiro, antecedendo ao Exército Brasileiro, elas passam a atuar na função subsidiária, atuando em todas as fases da segurança pública. Esse ainda assim, a PM e bombeiro, como o Brasil não tem uma guarda nacional, se elas não derem conta, elas serão incorporadas ao Exército Brasileiro. Portanto, a PM e bombeiro atuam na fase de normalidade, na fase excepcional e na fase de guerra, integrando a defesa territorial brasileira. Esse é o modelo. E se esquecem e começam a colocar de forma indevida. Reforma da Previdência. Nós tivemos a emenda 20, 41 e 47. E aqui fica um alerta, né? E a gente já tem uma larga experiência em processo legislativo. Senador Stiveson, todo partido político, quando não é governo, desce a lenha na reforma da Previdência. Quando não é governo, só é contra. A hora que vier governo, é a favor. Seja qual for. E eu queria colocar para os senhores, para ver. Eu tive a emenda 20, que foi do Fernando Henrique, 41 e 47 do governo Lula.
que atuou ferozmente para evitar a aprovação da emenda 20. 54 deputados do PT na Câmara seguraram mais de 4 anos a emenda 20. Aí depois, no governo Lula, em 1 ano já aprovaram uma, porque não tinha oposição contra a reforma da Previdência. Vejam, senhores, Fernando Henrique fez a reforma, a emenda 20. O que ela fez? Mudou de retributivo para contributivo. Colocou equilíbrio financeiro, atuarial, previdência complementar e obrigação de tempo mais idade. Isso fez Fernando Henrique. Governo Lula, reforma da Previdência, lá vem o Lula. Aí os trabalhadores falaram, agora estamos salvos, né? O que fez o Lula? Aquilo que o Fernando Henrique demorou 5 anos, ele fez em 1. Em 1 ano, ele fez contribuição do ente, do ativo, do inativo e da viúva. Fernando Henrique não conseguiu colocar a contribuição do inativo nem da viúva. Lula colocou. Colocou o caráter solidário, ou seja, mas eu já aposentei, mas você paga para os outros. Colocou o regime único e colocou unidade gestora única. Aí, aqui eu queria, não sou eleitor, mas reconhecer a postura coerente da ex-senadora Heloísa Helena. Heloísa Helena, como líder do PT, o tempo todo ela encaminhou contra a reforma da Previdência, o tempo todo. Aí quando ela chegou a ser governo, aí vejo a fala da Heloísa Helena. A Heloísa diz, ela deixou bem claro, voto coerente com as posições históricas do PT. Por isso que ela votou contra, encaminhou contra e foi expulso do partido por encaminhar contra. Aí queria fazer uma lembrança, senador Stevenson, do debate entre a Heloísa Helena e o Aloysio Mercadante, líder do governo. Ele falou assim, Heloísa, você tem que entender que tem a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Agora nós somos governo, agora nós somos responsáveis. Ela falou, quer dizer que a convicção é irresponsável? Ela manteve a coerência dela. Então, virou governo, muda-se a convicção. Reforma do Lula na 47, isso que o coronel Flamarião colocou, essa é uma realidade. Eu também que ministro aula em faculdade, nós sabemos que, e no campo do direito, nós sabemos que o trabalhador comum é contado por horas trabalhadas. E um trabalhador comum, se ele trabalhar 30 anos, são 57.600 horas. Um policial e bombeiro trabalham, no mínimo, 82 mil horas. Perfazem 43 anos de serviço. Eu entrei na vida militar em 76. Naquela minha época, em 76, o Flamarion também é mais ou menos desse período. Em 76, eu cheguei a pegar como soldado. Eu peguei como soldado, senadora, era 24 horas. No dia seguinte, expediente até as 17. A minha folga era das 17 às 6 horas da manhã do dia seguinte. E no outro dia, 24 horas de novo. Se eu computar isso, eu tenho um passivo bom para receber. Se eu colocar, se for pagar hora extra, adicional noturno e perigo para o militar, sai mais caro hoje do que daqui a 30 anos. Eu troco agora. Quer me jogar para o regime seletista e me pagar os atrasados? Eu troco agora. Mas não faz esse cômputo. Militar entra de prontidão, entra e acabou, e tem que ficar e ponto final. Dos direitos sociais, militar tem somente, dos 34, só tem 6. E aí não vou nem elencar, porque o Flamarion já ficou de passar isso para o presidente. Mas só para lembrar, quer igualar o militar? Está achando que é privilégio? Me dá os 34 direitos sociais. Me dá o direito de dissídio coletivo. Me dá o direito de greve. Então vamos nivelar para nivelar tudo. Para me dar o pior dos dois mundos, não. E aí, veja, vou até passar aqui, mas só para verem um absurdo, 28, não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela quando pratica crime militar. Eu, PM, estou junto com o policial civil e praticamos um peculato, praticamos um crime de menor potencial, pegou um acendedor de cigarro. O policial civil é absolvido, o PM é condenado. Posição da segunda turma do Supremo, porque ele é militar, e para militar não pode. Na mesma ocorrência, no mesmo fato.
E aí, fechando, senhor presidente, militar nunca contribuiu para a aposentadoria, não existe. E eu queria fechar com essa figura. Quantos heróis nossos fazem isso, estão fazendo agora e perdem a vida, como aconteceu na sexta-feira com o nosso sargento. O tempo todo, a PM e o bombeiro atende mais de 60% são assistências sociais, atendendo a população. Mas, infelizmente, por questão ideológica, são atacados e não há esse reconhecimento. Então, com isso, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, a audiência e me coloco à disposição e agradeço ao governo Bolsonaro por ter honrado o compromisso com o senador Major Olímpio e com o Conselho de Comandantes Gerais, com a FENEM, com a NERB, que representam a grande maioria dos PMs e bombeiros. O texto atende às nossas reivindicações. Pode ser melhorado, aperfeiçoado, estamos abertos a isso, mas o nosso reconhecimento para quem milita nisso há 23 anos, esse governo honrou com o compromisso conosco.